Toda honra e toda glória ao nosso Senhor Jesus, amém? Igreja, eu estou muito feliz de estar aqui, voltar a essa casa, rever essa família de Deus, e meu coração se enche de alegria por essa oportunidade. Quero desde já agradecer o convite, esse espaço aberto, pastor, de estar aqui, compartilhando um pouco daquilo que Deus tem realizado na nossa vida e um pouco da palavra de Deus. Para os irmãos que não sabem, a última vez que eu estive aqui foi no ano passado, quando junto com o Ministério Entre Jovens nós realizamos um congresso aqui, o nosso congresso, para a tua glória. Não sei quantos estão lembrados desse evento, dessa programação que nós realizamos no ano passado, e que foi uma bênção, meus irmãos. Eu trouxe até algumas fotos ali para que a gente possa rever esses momentos que marcaram tanto as nossas vidas, a vida do nosso ministério. Foi realizado no ano passado, no final do mês de abril, início do mês de maio. Foram dias tão gloriosos, onde nós estivemos aqui no feriado do dia 1º de maio, e a igreja estava cheia. Nós tivemos jovens de várias partes do Rio de Janeiro e de outras partes do Brasil também que estiveram junto conosco. E uma notícia boa que o pastor falou, que eu compartilharia com os irmãos, dentre outras que eu quero compartilhar, é que desse congresso nasceu um livro para a tua glória. Para a tua glória foi o tema que Deus falou ao nosso coração no ano passado, através de tantas mensagens, de tantas oportunidades aqui, e a partir dessa programação, Deus tocou no nosso coração de dar prosseguimento a esse tema. Compreendemos que para a tua glória não se restringir apenas a um tema de um congresso, de um final de semana, mas que Deus requeria de nós, que todos os dias vivêssemos para a glória dEle. Por isso nós nos mobilizamos, integrantes do ministério, pastores, amigos, parceiros desse trabalho, e todos escrevemos esse livro com 366 devocionais, para que a cada dia do ano pudéssemos ser convocados a viver para a glória de Deus. E nós trouxemos esse livro, está exposto ali fora. Quando nós encerrarmos essa reunião, os irmãos podem estar indo ali, adquirindo esse livro por R$ 29,90. Você vai ter oportunidade de todos os dias do ano ter uma palavra para edificar a sua vida. Nós trabalhamos com jovens e adolescentes e nós sabemos que não apenas para adultos, mas também para adolescentes e jovens, manter a sua vida devocional, buscar ao Senhor na palavra, tem sido um desafio. Nós vivemos em dias tão corridos, onde muitas vezes nós colocamos essa desculpa, não tenho tempo, não dá. Adolescentes, então, muitas vezes enxergam a palavra como algo aparentemente chato, inacessível, distante, não entendo. Então, nós compreendemos esse livro como uma ferramenta de auxílio, de apoio. O próprio livro, na introdução, ele fala, esse livro não substitui a Bíblia, você vai lê-lo com a palavra de Deus ao seu lado, mas ele é um estímulo para que você possa ter essa disciplina de buscar ao Senhor em todo tempo, todos os dias do ano, viver para a glória dele. Inclusive, pastor Renato, pastor aqui, junto com vocês, esteve participando com a gente, escreveu algumas devocionais também. Então nós trouxemos esse trabalho aí para os irmãos que estiverem interesse, procurarem a gente ali no final. No final do ano passado, nós lançamos também o nosso CD, o primeiro CD do Ministério Entre Jovens, dentro do nosso ministério, para os irmãos que conhecem. E para os que não conhecem, eu vou explicar, nós temos grupos de louvor, temos grupos de teatro, temos o grupo que trabalha com missões, trabalha com o Ministério de Crianças. Então, o nosso grupo de louvor, já há alguns anos, devagarinho a gente foi gravando algumas composições nossas, e em novembro do ano passado nós lançamos o nosso primeiro CD. São canções que Deus foi nos dando ao longo da nossa jornada. Nunca pensamos que iríamos gravar um trabalho como esse, mas Deus abriu essa porta e nós entramos por ela. E esse CD já tem abençoado pessoas em muitos lugares. Eu trouxe também alguns exemplares ali fora para os irmãos que se interessarem. O CD está R$19,90. Mas uma grande novidade que eu trouxe aqui para os irmãos também é que, assim como no ano passado,
a Igreja de Nova Vida foi a hospedeira do Congresso Entre Jovens 2015. Nesse ano, conversando com o pastor Marcos, novamente a Igreja de Nova Vida hospedará o Congresso Entre Jovens 2016. Glória a Deus por isso, amém? Graças a Deus, eu quero aqui agradecer a Deus, agradecer a vida do pastor por mais essa porta aberta, essa parceria que certamente foi Deus quem estabeleceu. Nós somos um ministério que estamos completando nesse ano 9 anos de existência e nascemos aqui em Padre Miguel, né, bem pertinho aqui na Zona Oeste, e depois de um certo tempo sem realizar os nossos congressos, na atividade das nossas viagens missionárias, nós sentimos o desejo de voltar a realizar os nossos congressos, no sentido de mobilizar a igreja, mobilizar a juventude para o chamado de se viver uma vida integral no reino de Deus, de servir ao Senhor, de uma vida de comprometimento com o Evangelho. Nós entendemos que um congresso, um final de semana, é um momento apropriado para isso, né? Para a gente poder refletir na palavra de Deus, para louvarmos ao Senhor juntos, para chorarmos juntos. Foi tudo isso que aconteceu aqui no ano passado. E nós entendemos que nesse ano deveríamos fazer mais uma vez esse congresso aqui em Bangu, atendendo, né, toda a nossa região, que muitas vezes é tão carente de programações relevantes. E nós queremos investir aqui na nossa região, no lugar onde nós nascemos, onde nós moramos, e no lugar onde nós acreditamos que Deus tem propósito, que Deus tem sonhos, amém? Deus quer continuar realizando grandes coisas na nossa região e através da nossa região. No ano passado nós compartilhamos aqui muitos trabalhos do Ministério Entre Jovens. E no ano passado mesmo, um pouquinho depois do congresso, em agosto, estivemos ali com cerca de 55 irmãos na região da Amazônia, pregando o evangelho durante uma semana ali nas comunidades ribeirinhas. Tivemos irmãos aqui da Nova Vida participando com a gente. Eu já soube que eles testemunharam aqui alguns testemunhos, algumas bênçãos daquilo que nós vivemos. E glórias a Deus por isso. Agora em janeiro desse ano, mês passado, nós estivemos pela terceira vez em Manari, no sertão nordestino. Mais uma vez ali, durante uma semana, trabalhando, semeando naquele lugar, colhendo frutos, literalmente, daquilo que Deus tem feito. Para os irmãos que não sabem, nós perfuramos um poço numa região completamente deserta, completamente seca e infrutífera, há alguns anos atrás, levantamos recursos, trouxemos essa causa para a igreja aqui no Rio de Janeiro, no Sudeste, e pela graça de Deus, muitos irmãos contribuíram, e nós pudemos realizar esse trabalho ali no meio do sertão, levando esperança para aquele povo. E qual foi nossa surpresa esse ano? De voltar naquele mesmo lugar, e não ver mais um lugar seco, deserto e infrutífero, mas ver aquele lugar totalmente verde, frutífero. E a gente pôde colher ali, cada um pôde colher e tirar uma foto com uma melancia, né? Pudemos provar do fruto da terra, uma terra infrutífera que agora está dando milho, feijão de corda, melancia, mamão, tomate. Um lugar, né, que agora se tornou um lugar de agricultura, que tem abençoado mais de 30 famílias, tem gerado recursos para o sustento da obra missionária em Manari, que já foi considerada a pior cidade para se morar no Brasil. Meus irmãos, tudo isso é o evangelho chegando e alcançando os lugares mais remotos do nosso país. E nós queremos que essa glória quer invadir a nossa nação e até os confins da terra. Nesse ano, o nosso tema, pode até projetar aí, é levanta e anda. Você pode falar comigo? Levanta e anda. Lá em Atos capítulo 3, Pedro e João passaram na porta do templo e viram um coxo sentado ali à porta do templo chamada Formosa. E aquele coxo olhou para Pedro e João, e ele tinha expectativa de que Pedro e João solucionassem o seu problema. Pedro e João, na verdade Pedro, né, olha para aquele coxo e faz uma declaração que todos nós conhecemos: não tenho prata, não tenho ouro,
mas o que tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Meus irmãos, nós vivemos numa sociedade em que as pessoas têm vivido assim, à porta do templo, onde as pessoas estão vivendo como coxos, espiritualmente, socialmente. Nós temos vivido um tempo onde pessoas têm vivido debaixo de escravidão e opressão espiritual e social. E se tem alguém na face da terra que tem o poder de um nome que é sobre todo nome, esse alguém é o corpo de Cristo, é a igreja do Senhor Jesus. Nós temos a mensagem que liberta, que sara e que cura o pecador. Nós temos a mensagem que coloca aquele que está se rastejando de pé. E a igreja tem o imperativo, que tem o poder para fazer aquele que se rasteja levantar e andar. Aquele que a igreja põe de pé, Jesus Cristo faz andar. Nós temos um nome que tem poder para levantar uma sociedade caída. Nós vamos estar ministrando aqui sobre tantos públicos que estão caídos à porta do templo. Prostitutas, órfãos, drogados, religiosos. Quantos estão vivendo aquém do que deveriam viver? Mas a igreja do Senhor Jesus precisa se levantar nesse tempo, para diante de cada um desses públicos, estender a mão e dizer, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Levanta e anda, levanta e anda. Meus irmãos, não é essa a minha pregação aqui, mas eu quero encorajar você a participar do nosso congresso, porque nós temos... Deus tem separado homens e mulheres de Deus para estarem aqui, para ampliarem essa mensagem no nosso coração. E eu creio que a glória de Deus vai mais uma vez se manifestar nesse lugar nas nossas vidas. Então fica aqui o meu convite, o meu agradecimento por a igreja estar abrindo mais uma vez as portas, e sempre que a gente chega aqui, nós nos sentimos assim muito abraçados, é sempre muito carinho. Eu agradeço a igreja por isso, e convido, participe, esteja junto conosco, participe daquilo que Deus está fazendo nesse tempo, amém? Graças a Deus. Pastor compartilhou comigo que os irmãos têm refletido sobre a esperança. E falar de esperança, nos dias de hoje, é remar contra uma maré de caos, de incertezas, de inseguranças, de pessimismo que assolam os nossos dias atuais. Falar de esperança hoje parece quase que uma brincadeira. Você está de brincadeira comigo? Esperança? Vamos ler os jornais. Liga a televisão, olha as notícias, olha as ameaças, olha as vozes que nos cercam a todo instante. Nós estamos cercados em todo instante por ameaças de dias difíceis, de lutas. A tendência é piorar. Não é isso que a gente ouve todo dia? Isso parece nos encurralar, nos colocar medo. É isso que tem acontecido com essa geração. É isso que tem acontecido com muitas pessoas. Pessoas têm sido encurraladas por essas ameaças de caos, de incertezas, de inseguranças. Pessoas têm se afundado na depressão, nos remédios de tarja preta. Pessoas têm chutado o balde, têm desistido da sua caminhada, porque têm perdido a esperança. Não conseguem mais enxergar as circunstâncias à sua volta pela ótica da esperança. E eu diria que a falta de esperança nos causa, pelo menos, 2 sintomas muito sérios. O primeiro sintoma é um sono, e o segundo é uma cegueira. Um sono, porque eu leio lá em Lucas, no capítulo 22, 45, você pode abrir, quando Jesus está ali prestes a ser morto e crucificado, e ele sobe ali ao monte, ele pede para os discípulos estarem orando por ele, e ele mesmo se prepara para orar, para se preparar para aquele momento de sofrimento.
Mas ali em Lucas 22, 45, você vai ver que Jesus encontra os seus discípulos dormindo de tristeza. Não é isso que você lê? Abra sua Bíblia. Você encontra discípulos dormindo de tristeza. Fale comigo, tristeza. Olha, a tristeza nos causa uma sonolência. A tristeza nos causa um fardo. Os discípulos ali estavam tristes e eles não conseguiram permanecer em oração. Eles não conseguiram permanecer de pé. Eles não conseguiram permanecer em batalha. Eles dormiram. Dormiram de tristeza. E é isso que acontece quando nós temos mais tristeza do que esperança no coração. Nós não conseguimos batalhar. Nós dormimos. E quando nós dormimos, nós nos tornamos passivos, nós nos tornamos vulneráveis, nós nos tornamos presas fáceis. O mundo é uma batalha. Nós estamos vivendo dias de batalha, dias de guerra. E quando a esperança se vai do nosso coração e a tristeza toma conta, parece que nos tornamos vulneráveis nessa batalha. Quantos já assistiram aquele filme que está rolando por aí, Quarto de Guerra? Levanta sua mão. É uma batalha ou não é? Não podemos dormir. Se é para orar, se é para batalhar, precisamos estar de pé. Precisamos nos revestir da alegria do Senhor, que é a nossa força. E essa alegria, essa força que nos mantém de pé para batalhar, para guerrear. Do contrário, dormimos. Tem uma sociedade, uma parte da sociedade aí que está dormindo de tristeza. Tem uma parte do corpo de Cristo que está dormindo de tristeza. Tem uma parte da igreja de Cristo que já dormiu, que já não consegue mais enxergar aquilo que está à sua volta, que na batalha já se tornou vulnerável demais. Não se posiciona mais como um exército, como soldado de Cristo, mas já foi consumido pela tristeza. E a segunda característica que eu vejo, o segundo sintoma muito sério daqueles que perdem a esperança, é a cegueira. Lá no Salmo 31, versículo 9, diz assim, Salmo 31, verso 9. O salmista diz, de tristeza os meus olhos se consomem. Repita comigo, de tristeza os meus olhos se consomem. A falta de esperança, quando a tristeza toma conta do nosso coração, nos causa a ausência de visão. Acabamos não enxergando aquilo que Deus está fazendo. Nos tornamos cegos para as obras das mãos do nosso Deus. E quando a gente não enxerga aquilo que Deus está fazendo, nós nos tornamos murmuradores. Nós nos tornamos ingratos. Nós nos tornamos pessimistas. É aquela pessoa, ó vida, ó céus, ó azar. Nada dá certo. Eu não tenho nenhum motivo para agradecer a Deus. Nada está dando certo na minha vida. Olha, a grama do vizinho é sempre mais verde do que a minha. Na vida de todo mundo dá certo, menos na minha. Eu já acordo no lamento. Eu já acordo reclamando e chorando. Eu não tenho nada para agradecer a Deus. Para esse tipo de gente, Deus está dormindo, Deus está parado, Deus está morto. Deus não está agindo na minha vida, Deus não me ama. Olha que a tristeza vai provocando no coração daquele que não tem esperança, a falta de visão.
Quantas vezes somos cercados de tantos livramentos, de tantas bênçãos, de tantos detalhes do cuidado de Deus, mas a tristeza não nos permite enxergar isso. Isso vai nos consumindo. O salmista diz: de tristeza os meus olhos se consomem. Eu perco o discernimento, inclusive para perceber as saídas e as estratégias que Deus me dá na hora da adversidade. Deus parece querer falar comigo, mas eu não o escuto, eu não o vejo, eu não o percebo em circunstância alguma, porque eu estou dominado pela tristeza. Você se lembra dos discípulos ali no caminho de Emaús? Quando o Senhor Jesus passeia com eles e caminha com eles, eles são capazes de caminhar horas ali com Jesus e sequer perceber que Jesus era aquele que estava ao lado deles. Eles estavam com tanta tristeza, tão frustrados por causa da morte de Jesus, que não foram capazes de perceber que esse mesmo Jesus estava ali ao seu lado. Meu irmão, é quando você está tão dominado pela tristeza que você senta nesse banco, você não percebe Jesus ao seu lado, você não percebe Jesus nos louvores, você não consegue enxergar Jesus e a sua palavra na exposição da mensagem. Parece que está tudo seco, parece que o céu está de bronze, parece que Deus se calou, parece que Ele te abandonou, mas é apenas uma sensação de alguém que foi dominado pela tristeza, de alguém que não tem mais a esperança. Jesus está ao seu lado, Jesus está falando, Jesus está se importando com você, mas é a sua tristeza talvez que tenha te feito perder essa sensibilidade de que Ele está bem perto de você. Mas nós somos o povo da esperança, amém? Nós somos o povo da esperança. O povo da esperança vê, o povo da esperança ouve. Mateus capítulo 13, versículo 16. Mateus 13, 16 diz: bem-aventurados, porém, os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. A despeito das más notícias que nos cercam, o povo da esperança crê num Deus que é vivo e real, num Deus que está fazendo. O povo da esperança enxerga para além das circunstâncias. O povo da esperança é um povo que declara como Abacuque: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que as circunstâncias sejam adversas, ainda que haja ameaças contra mim, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Essa é a declaração do povo da esperança. Essa é a declaração do povo que vê e enxerga aonde esse mundo não vê e não enxerga. Nós somos um povo meio doido. Você concorda comigo? É um povo que vive na loucura da sabedoria de Deus, porque a sabedoria de Deus é loucura para esses homens. É loucura para aqueles que estão perdidos. Os justificados pela graça de Deus têm o poder de enxergar aonde ninguém vê. Têm o poder de crer naquilo que é impossível. Nós somos esse povo, amém? Nós somos esse povo, o povo da esperança. Às vezes nós nos desanimamos quando olhamos para as situações, mas Jesus, Ele não desanima. Em Isaías 42, versículo 4, diz: Ele não desanimará, nem quebrará, até que ponha na terra o direito, ou o juízo. Essa palavra está dizendo que Jesus está trabalhando, meu irmão. Jesus não está parado, Jesus não está de braços cruzados, assistindo de camarote o caos, mas Ele está no controle. As estruturas podem falhar, a economia pode ruir, os reis podem ser destronados, mas o que eu leio lá em Isaías no capítulo 6, no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías declarou: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Sabe o que isso quer dizer, meu irmão? Que apesar do caos, Ele permanece soberano, Ele permanece reinando e governando, Ele é Deus sobre a minha e sobre a sua vida. Ele não te abandonou. Quando você olha para o seu plano terreno, você enxerga o caos. Morreu o rei Uzias, não há fruto na videira, a economia está ruim, o meu nome está
ameaçado estar na lista de demissão, a situação está complicada na minha família, a doença está batendo na minha porta, mas quando você olha para o alto, quando você olha para Cristo, que é o centro da sua vida, você tem as suas esperanças renovadas, você permanece aqui, você constata que Ele permanece soberano e fiel sobre a sua vida. Ele não perdeu o controle de nada. Por isso você pode ser cheio daquela paz que excede todo entendimento. Aquela paz que te faz dormir, mesmo sem que você tenha resolvido todos os seus problemas. Nós não somos um povo que precisa ter a vida zeradinha para estar em paz. Nós somos um povo que está em paz, mesmo em meio às batalhas da nossa vida. Porque Ele permanece sendo Deus. Porque clamas a mim, Moisés, diga ao povo de Israel que marche. Como diz lá em Hebreus, no capítulo 10, versículo 39, nós não somos dos que retrocedem para a perdição, mas dos que têm fé. Mas, meus irmãos, o que eu tenho aprendido na palavra e na minha jornada de vida é que a esperança é uma qualidade desenvolvida e adquirida a partir de um processo. Um processo didático guiado por Deus, um processo que não é nada fácil, mas um processo que vai promovendo nos nossos corações a maturidade, que nos habilita a enxergar a vida pela perspectiva da esperança. Só consegue entender o que é esperança quem se submete a esse processo. E você pode estar se perguntando, que processo é esse? É um processo que está escrito lá em Romanos, no capítulo 5, eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Romanos 5, versículos 3 e 4. Se a esperança é um processo adquirido em um processo, vamos saber que processo é esse. Romanos 5, versículos 3 e 4 diz, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. Leiam todos juntos mais uma vez na sua própria versão. Vamos lá? Não só isso. Quem está disposto a passar por esse processo aí, diga amém. Preste atenção, meu irmão. Preste atenção no seu amém, hein? Não é fácil não, hein? Olha, o ser humano tem a tendência de, entre a expectativa e a concretização da sua esperança, querer fazer o menor caminho. E o menor caminho entre dois pontos, o que é? Uma reta. Não é isso? Muitas vezes, entre a nossa expectativa e a concretização daquilo que a gente espera, nós procuramos sempre a linha reta. Mas o nosso Deus é um Deus tão sábio, tão didático, tão professor, Ele nos conhece, Ele sabe daquilo que nós precisamos. A metodologia de Deus é diferente, Ele não trabalha com linhas retas. Se eu pudesse desenhar no ar aqui, que tipo de linha ele faz assim, meu irmão. Ele faz assim, 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 assim e assim. Até você chegar naquele lugar. E de repente eu estou falando aqui para irmãos que estão nesse processo. Grava uma coisa, meu irmão. A promessa de Deus não é a vontade de Deus. Promessa de Deus é diferente de vontade de Deus. Promessa de Deus é onde Ele quer que você chegue, mas muitas vezes na nossa vida, a vontade de Deus vai ser completamente diferente da promessa que Ele tem para nós. Guarda isso. Existem momentos na nossa vida que a vontade de Deus para nós sequer se parece com a promessa que Ele tem para nós.
Às vezes, a vontade de Deus vai nos levar por caminhos opostos ao que Ele nos declarou que é a sua promessa. Mas sabe o que Ele está fazendo com a gente? Ele está nos permitindo passar pelo processo, para que a tribulação gere em nós perseverança, para que a perseverança gere em nós um caráter aprovado, e para que o caráter aprovado gere em nós esperança. Por isso que só tem esperança uma pessoa madura, que já passou ou está passando por esse processo. Quem se nega a passar por esse processo vai ser alguém constantemente consumido pela tristeza e pela desesperança. Quem insiste em não passar por esse processo vai ser constantemente um cristão imaturo, que não compreendeu ainda o que é o Evangelho. Erroneamente, muitos acreditam que o oposto de sofrimento é a graça. Ou seja, se alguém está sofrendo, é porque essa pessoa não está na graça. Mas nós já passamos dessa fase, amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? Ou nós somos daqueles que acreditam que porque o irmão está passando por uma situação, é porque ele está em pecado. É porque ele está distante de Deus. Ou nós somos daqueles iguais os amigos de Jó. Ou nós somos iguais os discípulos que perguntam, olha, quem pecou? Por que ele está assim? Não, nós somos daqueles que creem que Deus utiliza os seus processos para trabalhar na nossa vida, amém? Nós somos desses. E o que vemos aqui em Romanos 5, nesse contexto, é que o sofrimento faz parte da vida de todo aquele que foi justificado por Cristo, ou seja, da vida daquele que é filho de Deus. Se nós analisarmos os personagens bíblicos, nós vamos ver que todos eles foram servos sofredores, inclusive Jesus. Inclusive Jesus, a palavra diz que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós. Mas a Bíblia vai chamar Jesus de homem de dores, que sabe o que é padecer. Ele foi homem de dores. Jesus sabe o que é tribulação. Jesus sabe o que é dor, meu irmão. E Ele passou pela dor para se identificar com a minha e com a sua dor. Jesus Cristo passou por lutas, por adversidades, por perseguições. Jesus Cristo passou por tantas experiências ruins, desagradáveis, mas que faziam parte de um processo para que a promessa de Deus se cumprisse. Por que nós estaríamos isentos desse processo? Por que estaríamos isentos? Irmão, se você não quer, ou você não aceita o sofrimento na sua vida, é porque você ainda não entendeu o que é o Evangelho. O Evangelho de Cristo é o tratamento de Deus para um paciente chamado pecador. O Evangelho não é um anestésico. O Evangelho não é uma droga alucinógena. O Evangelho não é uma coisa que você aliviou a minha dor. Não. O Evangelho de Cristo é um tratamento para cada um de nós, pecadores. É um tratamento que vai nos levar para a cruz. Vai nos levar para o caminho estreito. Vai nos levar para o choro. Vai nos levar para as perdas. Esse é o Evangelho de Cristo. É o Evangelho de negar a si mesmo. É o Evangelho que a gente levanta todo dia para lutar. Lutar primeiramente contra nós. E em segundo plano, contra principados e potestades deste mundo. O Evangelho de Cristo vai nos fazer levantar todo dia e lutar contra um sistema. O Evangelho de Cristo não vai nos levar para um parque de diversões. Ele vai nos levar para a batalha. E Paulo deixou isso muito claro nas cartas que ele escreveu.
Lá em 2 Coríntios 4,17, ele escreveu assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Ainda lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10, diz: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo. Porque quando eu sou fraco, então é que sou forte. E quando ele escreveu aos Filipos, lá em Filipenses 1, 29, diz: pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Palavras do apóstolo Paulo. Palavras do apóstolo Paulo se alegrando no sofrimento, se alegrando nas tribulações, se gloriando nas tristezas, celebrando no meio das perdas, pela esperança em Cristo Jesus, de que a tribulação gera perseverança, e a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, a esperança. Mas por que se gloriar, nas tribulações? Porque sabemos que Deus está trabalhando em nós. A tribulação, para aquele que foi justificado, ela não representa um ônus, um castigo, uma penitência. Tem muita gente que pensa que tribulação apaga a esperança. Não, meu irmão, tribulação, as tribulações na vida do crente, elas promovem a esperança. Você crê nisso? Diga amém. Eu perguntei para você se você estava disposto a passar por esse caminho. E eu falei que não é um caminho fácil. Meu irmão, esse caminho que o Senhor quer gerar em você, no coração da sua igreja, para que a sua igreja seja uma igreja cheia de esperança, é que passemos por tribulações, porque essas tribulações, didaticamente, elas promovem a esperança dentro de nós. É na tribulação que nós podemos ter a certeza do agir de Deus na nossa vida. E elas nos ajudam a desenvolver algo muito importante, que é a paciência. O salmista diz lá no Salmo 40, versículo 1, Salmo 40, versículo 1, assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O salmista aqui não está falando apenas de uma espera, mas ele está falando de esperar com paciência. Qual a diferença de esperar para esperar com paciência? Vou dizer para você, a paciência ela só é desenvolvida quando ela gera em nós irritação. Enquanto não gera em nós irritação, não é paciência. Você liga para o consultório, marca uma consulta. Está marcado para as 2h da tarde. Você sai de casa 1h, chega no consultório 1h30. De 1h30 até as 2h, você está esperando a sua consulta. Certo? Porque está dentro do tempo previsto, está dentro do seu controle, está dentro daquilo que você planejou certinho. Beleza, de 1h30. Eu aqui cheguei cedo, mas beleza, estou preparado para esperar até 2h. Agora, meu irmão, de 2h em diante, se não foi atendido, você vai precisar esperar com paciência. Deu 2h30, deu 3h, deu 3h30, esperando com paciência. Entendeu a diferença? Esperar com paciência. A paciência só pode ser gerada em nós quando ela promove em nós irritação. É quando o nosso tempo se esgota. Porque, meu irmão, quando o nosso tempo se esgota, aí começa a bater o tempo de Deus na nossa vida. Né? Aí é que está. Eu me lembro do rei Saul.
O rei Saul, logo depois que foi coroado rei, ele esteve diante de uma batalha contra os filisteus, e a palavra diz que quando o exército de Israel, na liderança de Saul, viu o exército do povo filisteu, o povo filisteu era um povo extremamente numeroso. E eles tinham carros, cavalos e armas que o povo de Israel não tinha. E a palavra diz que o povo de Israel ficou tão amedrontado que eles começaram a fugir e se esconder dentro de cavernas e cisternas. E a instrução que foi dada para o rei Saul é que ele deveria esperar Samuel, porque Samuel, como profeta do Senhor, viria trazer a instrução para que a partir dessa instrução o povo pudesse ter vitória na guerra, vitória na batalha. E o prazo para que Samuel chegasse eram 7 dias. Até os 7 dias Saul esperou. Esperou 1 dia, 2 dias, 3, 4, 5, 6, 7 dias. O que aconteceu? Samuel chegou? Não chegou. Agitado por aquela circunstância, Saul decide fazer algo. Oferecer sacrifícios em holocausto diante de Deus. Mas Saul não era de uma linhagem sacerdotal, aquele sacrifício não era um sacrifício legal, ele não estava autorizado a realizar aquilo. Ele precisava esperar Samuel chegar. Mas ele não teve paciência suficiente para esperar Samuel chegar. E quando ele realiza aquele sacrifício, aquele holocausto, quem chega? Adivinha? Samuel. E Samuel pergunta para Saul: Saul, o que você está fazendo? O que você fez? E Saul tenta se justificar. Estou confundindo os nomes ou não? Saul tenta se justificar. Passaram os dias, você não chegou. O povo começou a dispersar, meu exército começou a dispersar. Mas Samuel sabia: Saul, você não estava autorizado a fazer isso. Você desobedeceu a Deus. Você desobedeceu a instrução de Deus. Você não teve paciência para esperar. E Samuel dá um decreto sobre a vida de Saul: o seu reino lhe será tirado. Daquele dia em diante, o reinado de Saul estava na contagem regressiva para acabar, porque Saul não passou no teste da paciência. Meu irmão, Samuel não chegou na sua vida ainda. Espera mais um pouco. Espera com paciência no Senhor. Às vezes a vitória não está chegando na sua vida porque você precipitadamente não está conseguindo desenvolver a perseverança e a paciência no seu coração. E tem trocado a obediência pelos sacrifícios. Deus não quer de nós sacrifícios. Deus espera de nós obediência e fidelidade. É isso que Ele espera de nós. E quando o seu relógio para de bater, começa a bater o relógio de Deus. Mas Saul deve ter pensado: mas eles vão nos derrotar, mas o meu exército está se dispersando. E é muitas vezes isso que a gente coloca diante de Deus para justificar as nossas desobediências, as circunstâncias. Mas Deus, olha só na situação que eu estou. Deus espera que no meio das circunstâncias, no meio das tribulações, quando a coisa esquentar para o teu lado, quando você estiver encurralado, você permaneça fiel, perseverante, paciente, aguardando a salvação do Senhor sobre a sua vida, sobre as suas circunstâncias. Meu irmão, isso tudo que você está passando pode ser um teste decisivo, inclusive, para te aprovar ou para te reprovar. Você quer ser aprovado por Deus? Então você precisa passar por esse teste. Porque quando nós somos reprovados na nossa paciência, nós somos reprovados no nosso caráter.
Mas Deus espera de nós um caráter aprovado, que é o que a paciência gera em nós. Vocês percebam que é a partir das tribulações que aquilo que nós somos vem à tona. O que é o nosso caráter? É aquilo que nós verdadeiramente somos. Deus permite as tribulações para que você seja paciente, porque é nas tribulações que aquilo que você realmente é colocado para fora. É na hora da pressão que você mostra quem você é. E é quando você mostra quem você é que Deus pode trabalhar em você. E é na hora da pressão que a gente percebe o quanto nós somos falidos e caídos diante de Deus. Não é na hora da abundância, não. Não é na hora da festa. A reflexão vem na hora da perda. É quando a coisa vai mal. É na hora ali que você está passando por uma dificuldade no seu trabalho. É na luta do seu casamento. É na dificuldade de relacionamento lá que você enfrenta pais, filhos, pais. É quando a coisa financeira aperta para o teu lado. É quando no seu ministério você enfrenta lutas. É quando na sua igreja você enfrenta lutas. São nesses momentos de pressão que a gente vai colocando para fora quem a gente é. E a gente vai percebendo que nós não somos tão bonzinhos como a gente pensa. Nós não somos esses lindinhos, cheirosinhos de Jesus que a gente pensa que é. Às vezes só nos falta oportunidade para os nossos monstros saírem. Né? Pastor Aramis pregou aqui no ano passado, vai voltar esse ano. Nas suas pregações ele fala uma coisa muito interessante. Às vezes a gente tem muita mania de querer lutar contra o demônio de fora. É demônio, sai. Mas o crente tem que lutar contra seus demônios de dentro. Contra a sua carnalidade, contra os seus monstros internos, que muitas vezes estão escondidinhos, debaixo do tapete, quando tudo vai bem. Mas é quando tudo vai mal que a gente bota eles para fora. E é com esse ser humano que Deus quer se relacionar. Não é com as nossas máscaras. O que Ele quer tratar é o nosso caráter. Há pessoas que estão abrindo mão do caráter em favor da reputação. Reputação é diferente de caráter. Reputação é o que acham que você é. Caráter é aquilo que você realmente é. Caráter aprovado está relacionado a, repita comigo, firmeza, integridade, coerência. Então, no caso, coerência é o quê? Entre o que se faz, né, e o que se crê. Um caráter aprovado implica em alguém coerente. Repita comigo, consistência e equilíbrio em meio às circunstâncias. Isso é um caráter aprovado. E somente em alguém cujo caráter foi aprovado, há espaço para a esperança. Ô, glória! Que escola maravilhosa essa que Deus nos permite entrar, essa escola da vida. É difícil, é complicado, mas a promessa de Deus é uma escola que tem um alvo, nos fazer o povo da esperança. Que esperança é essa? É aquela esperança que Paulo teve quando declarou ali em Romanos. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir,
nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, nada poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É a esperança que nos faz crer que nada, nenhuma circunstância, nenhuma ameaça, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu estou com a minha fé firmada, pode o mundo se abalar, pode tudo ruir, o meu Deus permanece soberano, o meu Deus permanece reinando, Ele permanece governando, o seu amor não falha sobre a minha vida. Eu sirvo a um Deus que é vivo e verdadeiro. Pode tudo acabar, mas Ele permanece fiel, Ele permanece cuidando de mim, o seu amor continua me sustentando, por isso que eu tenho esperança. Mas meu irmão, você está disposto a passar por esse processo? Queria que a gente orasse nessa hora, para a gente poder encerrar, o horário já está até avançado. Abaixe sua cabeça, por favor. Você tem ouvido tanto sobre esperança, Deus já ministrou tanto ao seu coração, Ele está trabalhando na vida da sua igreja, para que a sua igreja caminhe, escolhendo ser feliz, independente daquilo que está à sua volta. Ah, meu irmão, mas Ele quer te levar a um processo difícil. Mas Ele promete estar com você. Ele quer trabalhar na tua vida, no teu coração. Por isso essa palavra de esperança que eu te dou nessa manhã, você que está passando por lutas, talvez chegou aqui nessa manhã para dizer, eu acho que Deus não me ama, né? Eu acho que Ele desistiu de mim, não é possível. Eu venho te dizer justamente o contrário. Se Ele está permitindo que você passe por dificuldades, é justamente porque Ele te ama, porque Ele está investindo na sua vida, no seu coração, Ele está te fazendo crescer e amadurecer na sua presença, Ele está trabalhando a sua fé. Um povo cheio de esperança não é um povo iludido, que vive num mundo de fantasia, que não enxerga as coisas que estão à sua volta, não é isso. Não é um povo bobão. É um povo que reconhece as lutas que estão à sua volta, mas mais do que isso, reconhece o Deus a quem serve. E sabe que Ele é maior do que qualquer circunstância, do que qualquer adversidade. Por isso consegue caminhar nesse mundo por sobre qualquer circunstância. Final da palavra ali de Abacuque, quando ele diz, ainda que a figueira não floresça, ainda, ele diz, todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Ele vai dizer, o Senhor, meu Deus, é a minha força, Ele faz os meus pés como os da corça, e me faz andar em lugares altos. Ele te leva para uma perspectiva maior, Ele te leva para enxergar a vida por uma perspectiva dEle, a perspectiva do alto. E sabe qual é a perspectiva do Senhor, meu irmão? É a perspectiva de que Jesus Cristo vai voltar, e que um dia toda a luta vai cessar, toda a dor vai acabar, toda a nossa dificuldade, ela está com o seu dia contado. O sofrimento não é para sempre. O nosso choro, meu povo de Deus, pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. É essa certeza que preenche nossos corações. É essa certeza que nos faz levantar todos os dias e nos colocar de pé quando as ameaças vêm, quando as circunstâncias vêm. Eu ministro sobre a sua vida a cura da depressão. Eu ministro sobre a sua vida que você nessa semana se levante e tome a sua posição diante do Senhor. Que você abra a janela do seu quarto, e mesmo que o sol não esteja brilhando, e mesmo que o céu esteja cinza, que você possa crer que para além das nuvens, o sol não deixou de brilhar. Teu Deus permanece fiel, Ele é contigo. Que Ele te faça enxergar aquilo que os homens não estão enxergando.
Nosso país pode passar pela crise que for, e é bom que passe. É bom que passe. Mas 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Sabe o que não vai te atingir? A ausência da fé, a apostasia, a incredulidade não vai te atingir. Pode até faltar aqui ou ali, a coisa pode até apertar de um lado, de outro, mas meu irmão, você não vai ser atingido na sua fé, você não vai ser atingido por incredulidade, por sentimentos e pensamentos de dúvidas em relação a quem Deus é. Muito pelo contrário. As suas crises, as suas tribulações vão te levar para um lugar de intimidade com Ele. Vão te levar para um lugar de experiências com Ele. Experiências particulares, só sua e dele. Onde você vai poder provar e ver que o Senhor é bom. Provar e ver de que o Senhor é bom. Provar e ver de que o Senhor é bom. Provar e ver de que o Senhor é bom. Você, meu irmão, que diz sim para esse processo, fique de pé no seu lugar. Fique de pé no seu lugar. Pastor, por favor. Aleluia. Você pode dar glória a Deus. Deus cuida de nós.